Olá, sejam bem-vindos ao canal da Igreja em Campinas. Desde já eu gostaria de te dar as boas-vindas. Deus abençoe a você, a sua família, o seu lar, a sua vida. Muito obrigado aí pela sua audiência. Estamos aqui para mais uma transmissão da série Jesus Quer Nos Edificar. Essa série está baseada em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então essa série, uma série falando sobre edificação, aqui nós temos uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vemos que nos dias de hoje, nos dias atuais, e também nesses dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que Ele está cumprindo cabalmente, fielmente essa promessa. Louvado seja o Senhor. Então você que está nos acessando aí pela primeira vez, não sei se é a primeira vez ou não que você está acessando, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá o seu joinha aí, dá o seu like. Também você pode estar compartilhando, o link desse vídeo com um amigo, com um colega, com um irmão, com um parente. Manda esse vídeo para ele também estar aí, ou ela, está aí acessando, está acompanhando aí as mensagens do canal. E você também, ser inscrito ali, você vai estar assim recebendo aí as notificações, Essa série já é a terceira mensagem que está sendo transmitida. Você depois pode acessar aí a descrição do canal e estar acompanhando aí também as outras séries, tá bom? Louvado seja o Senhor. Vou estar iniciando aqui com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, poder estar na Tua presença, poder estar invocando o Teu nome. Ó Senhor Jesus, abençoa-nos nesse momento, abençoa por meio da Tua palavra, abençoa por meio da Tua vida, por meio do Teu Espírito. Senhor, realmente nós abrimos o nosso coração para receber o Teu falar. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Louvado seja o Senhor. Então, como eu havia dito, essa série é Jesus Quer Nos Edificar. O assunto de hoje será dar testemunho e pregar o Evangelho. Então, a palavra de Deus fala que nós precisamos dar testemunho, e a palavra de Deus também fala que nós precisamos pregar o Evangelho. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, naquele momento, ele disse para os discípulos que eles seriam as suas testemunhas. Então, o que é ser uma testemunha? O que faz uma testemunha? Como que se comporta? Como que vive uma testemunha? Então, o princípio básico aqui, uma testemunha, ela é uma pessoa que viu algo. Uma testemunha é uma pessoa que ouviu algo. Então, aqui os discípulos, nesse momento aqui, depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor falou que eles seriam as suas testemunhas. Então, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam sair por toda parte, que nem diz aqui, que eles precisavam não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles precisavam levar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles precisavam falar daquilo que eles tinham visto, daquilo que eles tinham ouvido, daquilo que eles tinham experimentado. Então, uma testemunha, ele fala daquilo que viu, daquilo que ouviu e daquilo que experimentou. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Então, por um lado, os discípulos seriam, né, as testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo, mas por um outro lado também eles precisavam ir e pregar o evangelho. Então, hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais, né, Deus ele tem o desejo de edificar a sua igreja. Então, quem são aqueles que fazem parte da igreja? Quem são estes que compõem a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo hoje? Então, todos aqueles que creram no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que confessaram que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo ressuscitou, todos estes que foram batizados, eles fazem parte da igreja hoje. Eles fazem parte do corpo de Cristo. Então, essas testemunhas, essas pessoas que saem para levar o evangelho, para anunciar o evangelho, as pessoas que creem, as pessoas que recebem esse evangelho, elas são salvas, são batizadas e elas passam a fazer parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, louvado seja o Senhor, que hoje nós, naquela época eram os discípulos, mas hoje as testemunhas somos nós, é eu e é você também. Nós que estamos encarregados de levar a palavra, de levar o evangelho e de também testificar tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, tudo aquilo que Ele tem falado a nós, tudo aquilo que nós temos ouvido também. Então hoje nós somos essas testemunhas. Aqui em 2 Timóteo, lembrei de um versículo aqui. Paulo, ele envia a carta para Timóteo e em 2 Timóteo ele fala assim, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir as outros. Então, Timóteo, ele recebeu algo do apóstolo Paulo e ele precisava transmitir isto a outros. Então, uma testemunha, ela sempre viu algo, ela sempre testificou algo, ela sempre ouviu algo e ela transmite isso. Louvado seja o Senhor. Aqui em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, as pessoas quando ouvem o evangelho, as pessoas quando recebem o evangelho, as pessoas quando creem nesse Jesus Cristo maravilhoso, o que acontece? O espírito de cada uma dessas pessoas é iluminado, é vivificado. Aqui fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Isso significa que antes de nós crermos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso espírito ele estava apagado. Ele estava em trevas, ele estava mortificado. Mas a partir do momento que essas pessoas ouvem o evangelho, a partir do momento que elas recebem o evangelho, o que acontece? O nosso espírito ele é aceso. E ele é aceso como uma lâmpada. Porque aqui o versículo ele fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então todos aqueles que receberam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que creram no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito ele é aceso novamente. No Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, em capítulo 3, especialmente o capítulo 3, Adão pecou. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Eva ali também comeu, e esse casal ele foi expulso do jardim. Então o que aconteceu com o espírito do homem a partir desse momento? O espírito foi apagado, o espírito foi mortificado, mas com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com o evangelho chegando até nós, com as boas novas chegando até nós, o nosso espírito ele é reacendido novamente. Louvado seja o Senhor. Então hoje nós temos um espírito aceso. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala, que
o nosso espírito ele é comparado a uma lâmpada acesa. Então, cada vez que eu saio, cada vez que eu falo do Senhor Jesus Cristo, cada vez que eu dou esse testemunho, cada vez que eu seja essa testemunha, né, falando para as pessoas, falando desse Cristo maravilhoso, o que acontece com o espírito das pessoas? Ele é aceso novamente. Ele se torna uma lâmpada acesa. Graças a Deus por isso. Então, hoje na Terra, hoje no período que nós estamos vivendo, o mundo que nós estamos vivendo hoje é uma grande treva. O mundo está em trevas, na verdade. Né? Nós vivemos numa noite escura, numa grande noite escura. Mas cada pessoa, né, que recebe o Senhor, o que acontece? Uma lâmpada é acesa. Então, um dia a minha lâmpada foi acesa, o meu espírito foi acesa. Um dia, você também que creu no Senhor Jesus Cristo, a sua lâmpada, o seu espírito foi aceso. Então, nessa noite de trevas, nessa noite escura, o Senhor precisa de várias lâmpadas acesas. Uma lâmpada acesa aqui, outra lâmpada acesa ali, outra lâmpada acesa acolá. Então, cada um de nós, né, com o nosso espírito aceso, com essa lâmpada acesa, nós passamos a iluminar essa noite de trevas. Louvado seja o Senhor por isso. Então, em Mateus, capítulo 5, versículo 14, diz assim, Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então, nós somos a luz do mundo. Outro aspecto também de ser uma testemunha ou de dar testemunho é que nós precisamos estar sempre brilhando. Essa noite escura, essa noite de trevas, nós precisamos sempre estar brilhando. Aqui fala, Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, por um lado, nós somos testemunhas, nós somos aqueles que anunciamos o Evangelho, que nós falamos dessa pessoa maravilhosa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que Ele tem feito na nossa vida, tudo que Ele tem mostrado, todo o que Ele tem trabalhado na nossa pessoa, mas por um outro lado também, nós precisamos ser essas luzes, né, acesas, essas lâmpadas acesas para iluminar essa noite escura que nós vivemos hoje. Então, quando nós brilhamos, quando nós demonstramos ou mostramos essa luz para as pessoas, o que acontece? Nós também estamos dando o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por um lado, o testemunho é nós falarmos o Evangelho, mas por outro lado também é nós brilharmos. Louvado seja o Senhor. Em Filipenses, capítulo 2, o versículo 15, diz assim, Filipenses, capítulo 2, versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, essa geração é uma geração pervertida e corrupta. É só trevas. Mas ele completa o versículo dizendo assim, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, como luzeiros, né, como um sol, como uma lua, né, como as estrelas, né, que brilham, né, nessa noite nossa, nesse céu nosso físico, nós precisamos também resplandecer nesse período que nós estamos vivendo. Louvado seja o Senhor. Eu vou estar lendo aqui uns versículos que mostram que várias pessoas também que elas receberam o Senhor,
elas ouviram o evangelho, elas tiveram assim o seu espírito aceso, a sua lâmpada acesa, e elas passaram a também a brilhar, a iluminar outras pessoas. E por conta disso, outras pessoas também foram salvas, outras pessoas também creram no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro exemplo está aqui no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 28 e 30, diz assim. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Com ele quem? Com Jesus. Então a mulher, ela teve uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela recebeu o Senhor, ela creu no Senhor. O que ela fez? Ela saiu rápido, foi lá na cidade e anunciou o Senhor. Falou o evangelho. O que aconteceu com aquelas pessoas? Elas creram. Elas veio até junto do nosso Senhor Jesus Cristo e elas também receberam ali a pessoa do nosso Senhor. Então aqui nós vemos aqui um testemunho dessa mulher. Uma mulher ali que ela estava assim, já tinha ali 5 maridos, o que ela tinha não era dela, mas um dia ela teve uma experiência, ela viu algo, ela ouviu algo e ela saiu e anunciou tudo isso. Aqui em Marcos capítulo 5, o versículo 18, Marcos capítulo 5, isso, o versículo 18, diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Então aqui uma pessoa também ela teve uma experiência com o Senhor. Em determinado momento ele era um endemoniado, mas o Senhor curou, o Senhor libertou, e essa pessoa queria estar com Jesus, queria seguir Jesus. O que o nosso Senhor Jesus Cristo falou? Não, você não vai comigo, você vai para a tua casa. E quando ele foi para casa, ele começou a anunciar, ele começou a falar. Então nós vemos aqui uma lâmpada que estava apagada, e em determinado momento essa lâmpada foi acesa e ela começou a dar testemunho, ela começou a falar do Senhor Jesus Cristo, ela começou a pregar o evangelho. O apóstolo Paulo também ele teve uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 9, o versículo 19, diz assim, Atos 9, 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Versículo 21. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Então, o apóstolo Paulo, que antes perseguia aqueles que, os discípulos de Jesus, em determinado momento ele teve uma experiência com o Senhor. E o que ele fez? Ele passou a pregar o evangelho, ele passou a anunciar estes que ele perseguia antes. Louvado seja o Senhor por isso. E, para terminar já, no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 40, diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Olha só, eles tinham ouvido o testemunho de João e seguiu Jesus. Então olha só a importância de nós darmos um testemunho. Olha só a importância de nós falarmos aquilo que nós temos ouvido, né? Louvado seja o Senhor. Versículo 41 diz assim: ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. 42. E o levou a Jesus.
Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Versículo 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: Segue-me. Versículo 44. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. 45. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então nós vemos aqui que André pegou e levou o seu irmão Pedro, né, até o nosso Senhor Jesus Cristo. E Felipe levou a Natanael até o Senhor Jesus. Então nós vemos que nós precisamos estar sempre falando, sempre dando testemunho dessa pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre nós precisamos estar conduzindo as pessoas a Cristo. Então, por um lado, testemunhas são aqueles que falam daquilo que viram e ouviram, mas por outro lado também elas brilham, né? Elas expressam essa luz. Louvado seja o Senhor. Quero agradecer a sua audiência, obrigado por ter nos acompanhado, por ter entrado aí no canal. Você pode dar o seu joinha, deixa o seu like aí, compartilhe o vídeo e eu vou estar encerrando com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu testemunho, pela tua luz, obrigado porque um dia nós fomos iluminados, nós fomos salvos e hoje nós somos as tuas testemunhas. Nós te agradecemos também a audiência de cada um daqueles que tem nos ouvido, que tem nos acompanhado. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém.